Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Olha, nas aulas anteriores nós vimos sobre o texto de opinião. Na aula passada nós vimos uma revisão sobre o texto de opinião. Hoje nós vamos estudar como começarmos um texto de opinião. E nós começamos normalmente pelo começo. Eu coloquei aqui o título e a introdução. O título nem sempre nós colocamos logo, fazemos ele por primeiro. Às vezes nós fazemos todo o texto e depois, até para relacionar bem o título com aquilo que a gente escreveu, a gente coloca o título lá em cima, mas por último. Tá? Mas nós vamos falar sobre esses dois elementos na aula de hoje, sobre o título e a introdução. O desenvolvimento, a parte da argumentação, a parte da finalização, da conclusão do texto, nós veremos em outra aula. Tá? Então vamos lá. Primeiro, o texto de opinião, ele possui o título, né? Tema e tese, vamos diferenciar um pouquinho isso. O título, a ideia central ali a ser desenvolvida, vai indicar, né, a ideia central, mas eu vou colocar lá o nome que eu dou ao texto. O tema é um recorte do assunto, então eu tenho meio ambiente, aí eu vou falar o que sobre o meio ambiente, sobre as queimadas na Amazônia, por exemplo. Então, eu tenho ali um tema. E a tese, a ideia que eu vou defender. Eu vou falar que a queimada na Amazônia é culpa do homem ou não. Então, eu tenho o ponto de vista. Essa, então, é a tese, é o que nós chamamos de tese. Bom, o título é a primeira conexão com o leitor. O leitor, ele olha o título e aí, a partir daquele título, ele já sabe do que se trata, né? O principal objetivo do título, então, é chamar a atenção do leitor, aguçar o leitor. O título deve ser impactante, deve causar curiosidade. Você ficaria interessado em ler aquilo que você escreveu só olhando o título? Pense nisso na hora de organizá-lo, tá? Na hora de colocar um título aí para o seu texto de opinião. Título e tema. O título deve ter relação com o tema. Se você está falando sobre a Amazônia, você não vai falar sobre o gato da vizinha. Né? Você precisa. Uma coisa tem que ter relação com a outra. Né? O título é Amazônia, então você vai falar sobre a Amazônia. Você vai falar sobre queimada, então você vai falar sobre queimada. É exemplo isso, tá, gente? Só para mostrar que o título tem que ter relação com aquilo que você vai escrever, ok? Com o tema escolhido. A clareza. Seja claro. Crie títulos de maneira que o leitor compreenda o assunto que vai ser tratado. A introdução. Nós já falamos um pouquinho do título e agora nós vamos ver a introdução. Comece o texto apresentando o tema que você vai desenvolver. O primeiro parágrafo é o parágrafo introdutório. 5 a 6 linhas, mais ou menos. Depois vocês vão ver o exemplo aí. É mais ou menos isso mesmo, tá? Seja manuscrito ou digitado, ele vai dar aproximadamente entre 5 a 6 linhas. A introdução, esse parágrafo introdutório, ele não é longo. Por quê? É nele que você vai enfatizar o problema, né? Apresentar sobre o que você está falando, apresente o tema, né? E já vai colocar a tese, a ideia que depois você vai defender. Ok? Então, atenção, a introdução não deve ter explicações. O que eu quis dizer com isso? É que não é na introdução que você já vai argumentando, né, falando o porquê você concorda com tal coisa ou não concorda. Não, o primeiro parágrafo é apenas para você, como eu já disse antes, apresentar o tema e a sua tese, a ideia que você vai desenvolver no decorrer ao longo do texto. Então, não use também, uma outra dica é não usar marcador de tempo. Atualmente, nos dias atuais, não use isso, tá? Só apresente o assunto sem usar esses marcadores temporais aí no primeiro parágrafo.
Um exemplo, então, de introdução para vocês. O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises de saúde no Brasil. Veja, ele já está apresentando. Vetor de ao menos 3 doenças graves, o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das deficientes políticas sanitárias específicas para o seu controle. Vejam que aqui o autor já coloca a ideia que ele vai defender, ele vai dizer que o clima é tropical, isso favorece o aparecimento desses mosquitos e que não tem eficiência nas políticas sanitárias para controlar esse mosquito, certo? Então lembrem que eu falei com vocês da introdução, do que tem que ter na introdução, e é exatamente o que foi percebido aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Agora é com vocês, tá? Eu coloquei lá no Educo orientações para que vocês façam um parágrafo, conforme eu disse no início desse vídeo, de um artigo de opinião. Então, primeiro leiam as orientações, tudo certinho, cada etapa. Tem até a proposta de um jogo lá, ponto de vista, para vocês ampliarem a argumentação de vocês. É bem legal, a gente colocou um videozinho lá, ok? Beijo e até breve!